Dior Kans Jr. desapareceu há 10 anos atrás, em julho de 2015. O menino de 2 anos foi acampar com a família e nunca mais foi visto. O que aconteceu com o pequeno Dior? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu vou trazer para vocês hoje é o desaparecimento do Dior Kans Jr., um menininho de 2 anos que desapareceu quando estava acampando com a família dele. Excelente, Marcela. E aqui é o marido da Marcela. Eu tenho o nome também, mas não é importante. Seu nome é Alexandre. Não lembro o meu nome. As pessoas lembram porque elas gostam de brigar com você. Não, mas é engraçado ver a quantidade de pessoas que falam. Eu não tô reclamando não, eu só acho engraçado. Que fala, oi Marcela, e o marido da Marcela. Oi Marcela e Marcelo, porque assim, fazem essas diferenciações. Ou acho que simplesmente falam que não lembram. Tem problema não. Eu conheço um pouquinho desse caso, já ouvi um podcast recentemente sobre ele. Um episódio, né? Um episódio curtinho. Então eu sei em linhas gerais, com certeza você vai trazer mais informação do que eu tô sabendo. Uhum. Então, por favor, me fala o que aconteceu com o pequeno Dior. Dior Kans Jr. nasceu em 30 de dezembro de 2012. Ele era o filho da Jessica Mitchell e do namorado dela, o Vernal Dior Kans. Para não ter nenhuma confusão, eu vou me referir ao pai só como Vernal nesse episódio e ao bebê como Dior, né? Para não ter que ficar falando o Dior pai ou o Dior Júnior, sei lá. E o pai tem um primeiro nome também, então vamos usá-lo. A família do Dior frequentemente se refere a ele como o pequeno Dior ou como o Little Man, né? Tipo, o nosso garotinho. Ele tinha cabelos louros e bochechas rechonchudas. Adorava caminhões, abraços e fazia a mamãe dele rir. Ele era um garotinho curioso e independente. O Dior nunca ia a lugar nenhum sem o seu cobertor, o seu copinho ou o seu macaco de pelúcia. Eu acho que isso é o máximo de uma biografia que dá pra gente fazer de uma pessoa de 2 anos. É verdade. Além do Dior, a Jessica tem mais 2 filhos de um casamento anterior que estão sob a custódia do ex-marido dela. Segundo a Jessica, esse acordo foi voluntário por parte dela e ela ainda vê os filhos mais velhos regularmente. Ela nunca abriu mão dos direitos parentais e nem perdeu a custódia dos filhos. O ex-marido era simplesmente o guardião principal das crianças. De acordo com a família da Jessica, o acordo de custódia foi feito para que os filhos mais velhos pudessem ter uma vida financeiramente mais estável. Mas, né, lembrando que isso é só o que a Jessica diz, a gente não tem certeza se as coisas realmente aconteceram assim. O ex-marido dela, quando o Dior sumiu, até ajudou nas buscas e tal, ele foi bem solícito, mas depois de um tempo ele se afastou e achou melhor não se envolver, sabe? Se distanciar. O Vernal trabalhava como motorista de caminhão e a Jessica trabalhou como cuidadora do seu avô idoso, o Bob Walton, durante os 6 primeiros meses do ano de 2015. O avô dela, o bisavô do Dior, o Bob, tinha 76 anos e estava com a saúde debilitada e precisava até de oxigênio nessa época. De acordo com o Vernal, a família decidiu acampar na quinta-feira, 9 de julho de 2015, depois que o Vernal saiu do trabalho por volta das 17 horas. A ideia deles irem acampar em Timber Creek aparentemente foi do avô da Jessica, o Bob, que sempre acampava no local quando era criança e queria revisitar essa memória de infância. Em algum momento da noite, por volta das 18 horas, o Vernal, a Jessica e o pequeno Dior
entraram na caminhonete do Vernal e foram até a casa do Bob encontrá-lo. O Bob ia para o acampamento dirigindo o próprio SUV e ainda puxando um trailer com ele. Antes do grupo pegar a estrada, eles foram buscar um amigo e antigo vizinho do Bob, chamado Isaac Raymond. A Jessica e o Vernal não conheciam o Isaac, mas acharam bom o vovô ter um amigo, uma companhia com ele. O Isaac Raymond parece ter cerca de 30 e poucos anos nessa época. Ele conheceu o Bob 5 anos antes, quando o Bob o contratou para fazer alguns trabalhos no jardim. O Isaac parece ter algumas deficiências de desenvolvimento. A mais aparente delas é uma baixa velocidade de processamento, né, para conversar, para responder as perguntas dos investigadores e tal. O grupo dirigiu nos 2 veículos por 187 quilômetros até Leadore, no Idaho. Em seguida, dirigiram mais 16 quilômetros a oeste, até o acampamento Timber Creek. Esse acampamento é acessível apenas por uma estrada de terra rochosa, e os quilômetros adicionais levam geralmente de 45 a 60 minutos para chegar no acampamento à noite. A família disse que chegou ao local por volta do anoitecer. O pôr do sol em Leadore, naquele dia, foi às 21h20. Então, muitas fontes estimam que o horário que a família chegou em Timber Creek foi por volta das 21h30. Ao longo do caminho, a família parou para abastecer. Depois, parou no restaurante Silver Dollar, em Leadore, mas o restaurante estava fechado. Então, eles foram até uma loja de conveniência para comprar algumas coisas para comerem. É importante notar que ninguém fora da família viu o Dior em nenhum desses lugares. Quando eu falo família, nesse caso, são as 4 pessoas do acampamento, né? Incluindo o Isaac. Nenhum dos funcionários da loja de conveniência ou do posto de gasolina lembra de ter visto o Dior, e não havia câmeras de segurança disponíveis em nenhum dos lugares que a família visitou nesse dia. Depois de comprarem guloseimas, a família fez o trajeto de 16 quilômetros até o acampamento. O acampamento Timber Creek fica num lugar bastante remoto. Ele é um acampamento raiz, sabe? Lá não tem banheiro, não tem chuveiros, trilhas, estacionamentos, nem guardas florestais. Ele não tem nem serviço de coleta de lixo. O Timber Creek só abre alguns meses por ano, se o clima permitir. A estrada para o acampamento de Leadore, uma cidade com menos de 100 habitantes, tem 16 quilômetros de terra e pedras e só é transitável nos meses de verão. Há um banheiro portátil e 2 torneiras para água potável, que tem água só nos meses de verão, além de algumas fogueiras e mesas de piquenique no deserto. Não havia outros campistas na área quando Dior e os seus companheiros estavam acampando. O grupo encontrou um lugar perfeito perto do rio. Melhor ainda, né? Sem vizinhos de acampamento. Eles tinham a área só para eles. Estacionaram o trailer e começaram a descarregar os equipamentos. Uma vez acomodados, o grupo sentou-se para assar marshmallows antes de encerrar a noite. Como todos estavam cansados, eles logo foram dormir. A Jessica, o Vernal e o Dior dormiram dentro da caminhonete. O Isaac dormiu numa barraca e o vovô Bob dormiu no trailer que ele trouxe. O grupo passou a maior parte da manhã seguinte relaxando no acampamento. Segundo a família, por volta das 10h30 ou 11 horas, após o café da manhã, a Jessica começou a menstruar e pediu ao Vernal que eles voltassem à cidade para comprar alguns suprimentos, incluindo absorventes e mantimentos, na loja de conveniência Stage Shop Junction. O Vernal, a Jessica e o pequeno Dior saíram e foram para a cidade. Segundo o Vernal, a descida do Timber Creek até Leadore levou cerca de 20 minutos. E só para constar, de acordo com alguns moradores locais, a viagem do acampamento Timber Creek até Leadore
pode levar 20 minutos descendo, sim, se você tiver um bom caminhão, uma boa caminhonete. Já o caminho da cidade para o acampamento é uma subida, e no escuro pode levar até 1 hora para chegar. Então, as informações do Vernal sobre o tempo dos trajetos bate direitinho. Uma vez na cidade, eles pararam no Stage Shop, onde o Vernal perguntou ao funcionário se eles vendiam diesel. Quando o balconista disse que não, eles foram até a bomba de diesel 2 portas abaixo e realmente viram que não tinha diesel por lá. Então, eles foram até uma oficina de soldagem chamada Peterson para finalmente conseguir combustível para a caminhonete do Vernal. Depois disso, eles retornaram à loja de conveniência para comprar mantimentos e os produtos femininos da Jessica antes de retornarem ao acampamento. A Jessica afirmou que havia um homem mais velho sentado à mesa na loja de conveniência e que ele estava olhando incessantemente para o Dior. Mais tarde, a Jessica trabalhou com o gabinete do xerife para fazer um retrato falado desse homem. E de acordo com o gabinete do xerife do condado de Lemhi, o homem visto encarando o Dior foi posteriormente identificado e inocentado. Tanto tempo se passou entre o desaparecimento do Dior e a localização desse homem que ele não tinha certeza se viu a família naquele dia, muito menos o pequeno Dior. Também é importante notar que ninguém em Leador, em 10 de julho, se lembra de ter visto o Dior naquele dia, apesar dos recibos que comprovam que a Jessica e o Vernal realmente fizeram compras na cidade. Ao 12h38, a Jessica enviou uma mensagem de texto para sua mãe, dizendo que eles estavam deixando Leador para retornar ao acampamento Timber Creek. Assim que a família retornou ao acampamento, por volta das 13 horas ou 13h10, a linha do tempo ficou um pouco mais instável. Os adultos decidiram ir pescar com o Isaac no riacho, que ficava a apenas 15 metros do acampamento, descendo uma pequena colina. Embora seja possível ouvir o riacho do acampamento, não é possível vê-lo da área onde eles estavam acampados. O Isaac afirma ter visto o Dior por volta dessa hora, entre 13h10 e 13h30, no acampamento. De acordo com o Vernal, estava se aproximando a hora da soneca do Dior. Por volta das 13h30, os adultos, menos o avô Bob, então o Vernal, a Jessica e o Isaac, saíram para pescar e deixaram o Dior com o seu bisavô. Em algumas entrevistas, a família afirma que o Dior deveria estar tirando uma soneca, mas não fica claro por que ninguém o colocou para dormir antes de ir pescar. Segundo a Jessica, o seu avô disse que o Dior estava brincando na terra ou brincando com o próprio sapato debaixo de uma árvore. A própria Jessica afirmou que o Dior estava debaixo da árvore comendo doces. Ela também afirmou que o pequeno Dior disse que queria ficar com o avô e comer doces, e não ir com ela e o Vernal até o riacho. Esse é um ponto importante, porque o Bob Walton afirma não se lembrar de terem pedido a ele que tomasse conta do Dior. Ele até disse que isso pode ter, sim, acontecido, mas ele deve ter esquecido ou então ele nem ouviu. O Bob afirma que o Dior estava vivo e brincando no acampamento naquele momento, enquanto os seus pais se preparavam para ir pescar. Peraí, então os pais pediram pro avô ficar olhando, Isso. Mas se pediram pro avô, nem registrou. Exatamente. Ou o avô não escutou, ou o avô, esqueceu, entendeu? E aí os pais saíram, acharam que o avô tava tomando conta. E o avô depois começou a, pensar que, quando o Dior desapareceu, que o Dior tinha ido com eles. E, assim, nessa época, o Bob ainda não tinha sido diagnosticado, mas poucos meses depois, os médicos falaram que ele estava com Alzheimer. E também com câncer terminal. Então, assim, ele realmente estava ruim de saúde. E se ele não lembra, pode ser por causa da doença, entendeu? Com isso, o Isaac, o Vernal e a Jessica deixaram a área para pescar no riacho.
A Jessica disse que olhou para trás, para o acampamento, para se certificar de que o Dior não estava seguindo os pais. Uma vez no riacho, o Isaac e o casal se espalharam por uma área de cerca de 45 metros, com o Isaac indo rio acima e o casal rio abaixo. Em algum momento, entre as 14 e 14h20, os pais retornaram ao acampamento e perceberam que o Dior não estava com o avô, o Bob. O Bob afirmou que ele desviou o olhar e, quando olhou de volta, o pequeno Dior havia sumido. Ele presumiu que o Dior tinha ido até o riacho encontrar os pais. A Jessica disse que eles pescaram por apenas 5 minutos, enquanto Vernal disse que eles retornaram ao acampamento cerca de 15 ou 20 minutos depois. Que eu acho mais provável, né? Porque ninguém pesca por 5 minutos. Desiste e vai embora. A Jessica e o Vernal procuraram no acampamento e no riacho por cerca de 20 minutos antes de ligarem para a emergência. O Vernal entrou na sua caminhonete, dirigiu cerca de 800 metros pela estrada para conseguir sinal de celular e fez a sua ligação para a emergência às 14h22. Enquanto isso, a Jessica procurava o filho e tentava ligar para a emergência do acampamento mesmo. Às 14h26, ela conseguiu ligar e ficou no telefone com a central de atendimento por cerca de 4 minutos. Aí eu botei aqui a transcrição dessa ligação da Jessica para a emergência. A ligação do Vernal para a emergência nunca foi divulgada pela polícia. Eu acho isso bem interessante, mas a da Jessica foi. Aí eu vou te pedir para ler a parte do operador, do 911. Qual o endereço da sua emergência? Na verdade, estou acampando em Leador, nos arredores de Leador. Meu filho de 2 anos, nós não conseguimos encontrá-lo. Há quanto tempo ele está desaparecido? Cerca de 1 hora. 1 hora? Sim. Você está perto d'água? Sim. Você sabe em qual acampamento está? É no reservatório Stone, em Timber Creek. Reservatório Stone? Sim, em Timber Creek. Espere, precisamos de busca e resgate. Jéssica? Sim? Qual é o nome do seu filho? Dior. Ok, o que ele estava vestindo? Ele estava usando botas de cowboy, uma calça de pijama azul e uma jaqueta camuflada, e ele tem cabelo louro desgrenhado. Ok, precisamos que você permaneça na área de cobertura do celular. Temos pessoas a caminho. Obrigada. Tem muita gente que critica a Jessica na ligação porque ela estava meio calma demais, sabe? E as pessoas sempre esperam ver uma mãe gritando desesperada. Eu não julgo porque acho que cada um reage às coisas, às situações de um jeito, então... Mas se vocês quiserem escutar a ligação da Jessica para emergência, não é difícil. É só procurar lá no YouTube que... Tá por aí. Rapidinho vocês acham. Por volta desse momento, o Isaac retornou ao acampamento da pescaria dele e o vovô Bob informou que o pequeno Dior estava desaparecido. As equipes de busca e resgate chegaram ao acampamento por volta das 15h45 ou 16 horas. Por volta desse horário, após a chegada das equipes, a Jessica afirmou ter visto o Isaac carregando uma pá enlameada. Ela também afirmou que a pá tinha pelos loiros na ponta. Mas, quando a Jessica tentou recolher esses pelos, o vento os levou embora. Essa história sobre a pá só foi mencionada pela Jessica uma vez, numa entrevista mais recente. Ela não é um fato comprovado e não foi verificada de nenhuma forma, né? Até porque a Jessica só foi mencionar isso, sei lá, há 2 anos atrás. E aí, como é que a polícia ia comprovar se realmente tinha uma pá ou não, depois de 8 anos que o menino sumiu? Logo, o pequeno acampamento já estava lotado de voluntários procurando pelo menino e a polícia já começava a interrogar os 4 adultos que estavam acampados naquele fim de semana. Como o acampamento ficava muito perto do rio, a busca se concentrou ali. Os mergulhadores iniciaram uma busca extensiva na água e na área ao redor. O John Bennett, que hoje em dia, em 2025, é o xerife do condado de Lemme, foi um dos mergulhadores que participou dessa primeira busca. Ele afirmou o seguinte: procuramos com muita atenção. Não é um riacho muito fundo, mas nós mergulhamos e removemos todas as toras, montes de mato e coisas assim. Em 12 de julho, mais de 200 pessoas estavam no local procurando pelo Dior a pé, a cavalo,
em quadriciclos e helicópteros. Mais tarde, drones e cães farejadores também foram enviados para procurar o menino, mas nenhum vestígio dele foi encontrado, nenhum sapato, um pedaço de roupa ou qualquer coisa assim. As autoridades vasculharam o acampamento Timber Creek minuciosamente durante as 2 semanas seguintes. O xerife Bennett se lembra de mais de 200 pessoas aparecendo por volta do 3º dia de busca para ajudar a procurar o Dior. A busca e o salvamento coordenaram os esforços e, basicamente, as pessoas davam as mãos e caminhavam em fila, passo a passo, pelo acampamento. Cães farejadores foram levados ao local do desaparecimento em momentos diferentes. No início, foram primeiro os cães farejadores normais, né? Para quem os pais deram uma pecinha de roupa do Dior e o cão foi procurar para ver se tinha um rastro dele. E depois, mais tarde, depois de algum tempo, levaram também cães farejadores de cadáver para ver se encontravam um corpo do Dior por ali. As descobertas dos cães foram becos sem saída ou foram relacionadas a restos mortais espalhados na área por uma mulher local. Eles não isolaram a área do acampamento, a área ao redor. Então as pessoas não continuavam indo lá para acampar e essa mulher foi lá para despejar os restos mortais do marido dela, que tinha morrido, tinha sido cremado e queria ser depositado naquele riacho. Então a mulher conseguiu chegar lá sem o menor problema, enquanto as buscas estavam acontecendo, botou os restos mortais do marido dela lá no riacho e os cães começaram a alertar loucamente naquele ponto onde a mulher tinha ido. Até descobrir que tinha sido uma mulher aleatória que foi lá depositar as cinzas do marido, demorou. Recursos foram gastos só para descobrir isso, entendeu? Caraca. Pois é. Infelizmente, nada foi encontrado. E assim começou um dos casos de pessoas desaparecidas mais misteriosos que Idaho já testemunhou. Na primeira entrevista que a Jessica e o Vernal deram à imprensa, o Vernal interrompia a Jessica repetidamente de uma forma muito estranha, como se ele não quisesse que ela falasse. Ele também passou a maior parte da entrevista bajulando os investigadores e as equipes de busca e resgate, elogiando-os por todo o trabalho árduo que eles realizam diariamente. O Vernal dedicou aproximadamente 7 dos 14 minutos da entrevista a falar sobre isso e sobre as diversas técnicas de busca que foram utilizadas. No fim dessa primeira entrevista, a Jessica afirmou que uma funcionária da loja de conveniências Stage Stop lhe contou que por volta das 18 horas do dia 10 de julho, ela viu um homem desleixado na loja comprando doces para uma criança pequena que estava com ele. A criança, que era loira como Dior, estava aparentemente chorando e berrando. Esse homem dirigia um Jeep Rubicon preto, dando origem à história do estranho no Jeep, história essa que nunca foi confirmada. Os pais alegaram desde o início que não sabiam o que aconteceu com o filho. O Isaac Raymond e o Bob Walton também disseram que não tinham ideia de onde o menino estava quando foram interrogados pela polícia. O Bob morreu em junho de 2019, o avô da Jessica. Só para vocês já ficarem sabendo. Como eu falei, ele foi diagnosticado depois com Alzheimer e com câncer terminal. Nos dias seguintes ao desaparecimento, o Vernal e a Jessica disseram que acreditavam que o filho havia sido sequestrado e fizeram um apelo público para que ele fosse devolvido. Cartazes e outdoors com a foto do Dior foram espalhados por todo o leste do Idaho. O gabinete do xerife do condado de Bonneville e o FBI foram acionados para auxiliar o gabinete do xerife do condado de Lemhi. Chegaram muitas dicas de todo o país, incluindo um possível avistamento do Dior na Califórnia. Em setembro de 2015, um menino parecido com o Dior foi encontrado vagando sozinho por um Motel 6 em Stanton, na Califórnia, usando apenas uma fralda. A foto do menino foi alarmante e viralizou muito rápido na internet. Milhares de pessoas compartilharam a foto, postada originalmente no domingo, 13 de setembro, por uma mulher chamada Maria.
A Maria escreveu: criança encontrada no Motel 6 na Patella Avenue em Stanton, Califórnia. Tem de 2 a 3 anos de idade, olhos castanhos, cabelo louro, cerca de 13 quilos e não fala muito. Se houver alguma informação sobre quem possa conhecer essa criança, entre em contato com a polícia de Stanton o mais rápido possível, pois ela está sob a custódia deles. Essa foto da criança do Motel 6 parecia muito com o Dior, só que mais magrinho. Um funcionário do local confirmou que o menino tinha simplesmente entrado no motel. Ele estava sujo e usava uma fralda que já estava cheia. Funcionários do local contataram a polícia e, segundo as autoridades, a criança foi reivindicada por uma mulher que disse ser sua mãe 2 horas depois. O xerife do condado de Lemhi, na época, o Lynn Bowerman, afirmou que o seu departamento entrou em contato com a polícia de Stanton e que eles haviam encontrado a mãe da criança por perto. Ela estava procurando pelo filho e, com certeza, o menino não era o Dior. Mas tem quem até hoje acha a semelhança impressionante demais e que o menino poderia ser o Dior, sim, que já estava sob os cuidados de uma nova família ou algo parecido. Afinal, 2 meses já haviam se passado. No final de julho de 2015, um investigador particular chamado Frank Wiltz ofereceu os seus serviços à família e começou a trabalhar de graça para ajudar a encontrar o Dior. Ele tinha apenas uma condição: ele queria a honestidade total dos pais. O Frank é um xerife aposentado do condado de Los Angeles e caçador de fugitivos aposentado dos U.S. Marshals. Depois de ter se tornado investigador particular, o Frank já ajudou a encontrar 13 pessoas desaparecidas e parece, no geral, ser bastante confiável e profissional. Ele chegou a se oferecer para doar $20 mil do próprio bolso na esperança de receber uma pista que levasse ao Dior, oferecer 20 mil de recompensa. Mas quando ele conversou com a Jessica e o Vernal sobre essa recompensa, eles não gostaram da ideia. Os dois recusaram a oferta imediatamente e disseram ao Frank que a polícia e o FBI tinham instruído eles a não aceitarem. E o Frank achou isso meio estranho, porque ele nunca tinha visto a polícia e o FBI darem esse tipo de instrução, Inclusive, a própria polícia oferece recompensa. Em 15 de setembro de 2015, o Frank disse à imprensa que ele estava tentando localizar o estranho no Jeep e que ele tinha feito um retrato falado desse homem a partir das lembranças da Jessica. Mas nada aconteceu a partir desse relato do estranho do Jeep. Ele também viajou com os pais da criança até o Stage Shop, a loja de conveniência em Leadore, onde a família foi comprar mantimentos. A Jessica e o Vernal haviam alegado que o balconista tinha visto ela com o Dior na manhã que ele desapareceu. Mas quando o balconista foi questionado pelo Frank, ele afirmou que tinha sim visto um menininho louro no dia em questão, mas isso aconteceu às 18 horas e não às 13 horas, como os pais haviam afirmado. O Vernal insistia que o funcionário estava enganado. Os pais também contaram uma história sobre o Dior ter visto um caminhão de entrega de cerveja em frente à loja na manhã do desaparecimento e que eles disseram para o motorista do caminhão sobre o quanto o Dior adorava caminhões. O motorista, então, teria deixado a criança sentar no caminhão e mexer no volante, para brincar. Foi confirmado pelo Frank e pela polícia que a loja de conveniência realmente recebeu uma entrega de um caminhão de cerveja naquele dia. Mas, quando localizaram o motorista, ele não se lembrava de ter conversado com a Jessica e o Vernal e não tinha visto criança nenhuma. Ele também disse que nunca teria permitido que ninguém, muito menos uma criança pequena, sentasse no banco do motorista porque é contra a política da empresa. Ele poderia até perder o emprego por deixar uma criança entrar no caminhão. Mas, pra ser bem sincero, fica nesse disse-me-disse, Uhum. O pai falou que a criança brincou no banco de motorista do caminhão e o caminhoneiro falou que não. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se dá pra acreditar que o caminhoneiro tá falando a verdade 100%, sabe? Porque, aparentemente ele não deveria, em hipótese nenhuma, deixar uma criança subir
no banco de motorista do caminhão. Sim, eu entendo o que você quer E dizer. aí o pai vem e fala, meu filho que sumiu brincou no caminhão. Aham, Presumindo que isso aconteceu. aham. Isso é contra as regras do empregador do motorista. Aí vem polícia, provavelmente vem TV, esse caso tem repercussão nacional, sei lá. É. E aí o cara vai falar, eu? Não, nunca deixei criança brincar no meu caminhão, não. Então assim, eu não tô dizendo que ele tá mentindo, Aham. mas eu consigo entender que ele teria Sim. motivo pra Sim. mentir. É, Se realmente aconteceu isso, da criança brincar no banco de motorista, sabe? faz sentido. Faz sentido, sim. Além disso, de acordo com um documentário da revista People, o People Magazine Investigates, os pais relataram que o caminhão estava parado na frente da loja de conveniência para descarregar. E o motorista disse que sempre estaciona onde os vendedores devem estacionar, que é nos fundos da loja. O agente da polícia que interrogou o motorista ficou completamente incrédulo pelos pais terem contado essa história tão elaborada e não ser verdade. Quem também estava ficando bolado era o Frank, um investigador particular. Vocês devem se lembrar que a condição dele para ter aceitado esse caso era a honestidade total dos pais. Em 25 de setembro de 2015, o Frank renunciou à investigação, alegando que a família não estava sendo honesta. O Frank explicou à Newsline em 2016 que ele acreditava ser possível que a Jessica tivesse entregado o Dior para adoção ou o vendido ilegalmente em algum momento da viagem, com ou sem o conhecimento do Vernal. O Frank faleceu em agosto de 2023 e até o fim ele ainda acreditava nessa hipótese. Em janeiro de 2016, a polícia nomeou os pais do Dior como suspeitos em sua investigação. A polícia alegou que tanto a Jessica quanto o Vernal falharam repetidamente nos testes do polígrafo e que as histórias de ambos mudaram e se transformaram ao longo do tempo. A história da Jessica divergiu em 4 ou 5 ocasiões. A história do avô dela, o Bob Walton, também mudou e a polícia acreditava que ele sabia mais sobre o desaparecimento do bisneto do que dizia, embora tenham admitido que o Bob frequentemente parecia confuso ou esquecido. O Bob, ele riu várias vezes ao responder às perguntas durante os interrogatórios, o que era um pouco estranho. Ele também dizia coisas como, é o que eu ouvi, ou acho que sim, em resposta à maioria das perguntas. Eu acho que isso pode ser um sinal do Alzheimer, né, com o qual ele foi diagnosticado alguns anos depois. A única pessoa que a polícia, tanto o xerife do condado quanto o FBI, acreditava que estava dizendo a verdade, em parte devido às suas histórias consistentes nos últimos anos, é o Isaac Raymond, O amigo do avô. o amigo do avô. Eles também afirmaram que, apesar disso, o Isaac contratou um advogado logo no início da investigação. O xerife Bowerman também afirmou que os 4 adultos deram inúmeras entrevistas e passaram por vários testes de polígrafo cada um. Nas entrevistas mais recentes da Jessica, ela descreve o Isaac como um completo canalha que foi rude com ela e a família, fazendo comentários sarcásticos sobre o bebê Dior, como por que vocês levariam o bebê para acampar? No entanto, em suas entrevistas de 2015 e 2016, ela descreveu o Isaac como um cara quieto que nunca falou com ela ou com o Vernal durante a viagem. Em algum momento, ela também mencionou a história do Isaac com aquela pá e os pelos louros. E numa entrevista de 2019, ela chegou a afirmar que o Isaac estava bebendo o tempo todo e não estava ajudando a procurar pelo Dior. Então, a gente nem sabe qual das duas versões a própria Jessica acredita, né? Se o cara era só quieto, na dele, de boa e tal, ou se ele estava bebendo o tempo todo e fazendo comentários sarcásticos. Me parecem 2 perfis de pessoas muito diferentes, um do outro. Nas entrevistas do Isaac com a imprensa, ele às vezes parece confuso e demora para responder, mas os pontos principais da sua história permanecem os mesmos. Desde 2016, o Isaac afirma que as autoridades, o FBI e o departamento do xerife,
pediram que ele não divulgasse nenhuma informação adicional, embora ele ocasionalmente conceda entrevistas curtas. O Isaac insiste em duas coisas. Primeiro, que ele não sabe onde o Dior está e não sabe o que aconteceu. E segundo, ele tem certeza que o Dior esteve no acampamento nos dias 9 e 10 de julho. O Isaac Raymond tem antecedentes criminais. Ele teve uma acusação de violência doméstica em 2006. Mas, ao contrário do que se fala sobre ele na internet nos últimos anos, o Isaac não é um molestador de crianças e não é um criminoso sexual condenado. Obviamente, violência doméstica não é aceitável. Mas eu só queria que todos vocês soubessem que não é como se um pedófilo gênio do crime tivesse à solta com o Dior naquele fim de semana, sabe? As pessoas inventaram isso sobre o Isaac e aumentaram absurdamente, sabe? Esse foi um caso que corre muito solto na internet, no Facebook principalmente, né? Não sei se a gente já falou isso. Todo mundo começou a falar que o Isaac era um pedófilo e que ele com certeza tinha feito alguma coisa com o menino. E não é verdade. Ele tem sim uma acusação, né, uma ficha criminal, mas é só em relação à violência doméstica em 2006, que ainda foi muitos anos antes do Dior sumir, até antes dele ter nascido. Eu não acho justo o cara ficar com essa fama horrível por aí, entendeu? Sendo que ele não fez nada e é a pessoa que deu o relato mais consistente para a polícia. Embora não haja nenhuma evidência concreta de que um crime tenha sido cometido, os pais do Dior mudaram repetidamente os seus relatos sobre o que aconteceu no acampamento naquele dia, levando à especulação pública de que eles devem estar escondendo algo e que eles podem, de fato, ser responsáveis pelo desaparecimento do filho. O xerife, Lynn Bowerman, declarou: "Mamãe e papai estão sendo desonestos. Nós os entrevistamos várias vezes e todas as vezes há mudanças em partes da história deles. Os pequenos detalhes mudam a cada vez que falamos com eles. Acredito que os pais do Dior estejam escondendo algo. Não tenho dúvidas. Demos a eles todas as oportunidades de explicar se foi algum tipo de acidente e eles não o fizeram." Embora a comunidade de Idaho Falls tenha inicialmente se unido em torno do casal para prestar apoio e solidariedade, eles logo começaram a desconfiar dos pais enlutados. E à medida que a busca pelo garoto se intensificava, também aumentavam os rumores e as especulações online. Depois que o Frank Wilt abandonou o caso, a Jessica e o Vernal contrataram um novo investigador particular ainda em setembro de 2015. O escolhido foi Philip Klein, um detetive particular baseado no Texas, que passou meses entrevistando os pais, o avô Bob Walton, o Isaac Raymond e outros familiares. Assim como o Frank, o Philip acabou concluindo que o Dior foi vítima de um homicídio acidental e que a Jessica e o Vernal estariam envolvidos. No entanto, ao contrário do Frank, o Philip Klein não é exatamente conhecido pela sua credibilidade. Ele e a sua empresa de investigação acumulam vários processos na justiça, incluindo acusações de falsificação de provas e alegações de conduta fraudulenta. Como parte das investigações, o escritório do Philip enviou cães farejadores de cadáveres ao acampamento, em busca de novas pistas sobre o paradeiro do Dior ou de possíveis evidências. Ele afirmou que vestígios de sangue foram encontrados na base e no para-choque da caminhonete do Vernal, e que o FBI teria conhecimento desses achados. Mas essa declaração do Philip é meio problemática, né? Problemática primeiro porque a gente sabe que ele tem processos até de falsificação de prova, fraude e tal. E também porque nunca foi oficialmente confirmado que havia sangue no para-choque. Há quem diga por aí que o Vernal vendeu a caminhonete dele uma semana depois do desaparecimento do filho e que ela foi totalmente limpa e mandada para um desmanche pelo primo dele. O FBI teria localizado os restos da caminhonete e não teria conseguido coletar evidências. Mas também tem quem diga que o FBI coletou uma amostra de sangue da caminhonete sim, e que os testes mostraram que era sangue animal.
Então, assim, eu acho que não dá pra gente levar essa história do sangue no para-choque muito em consideração, entendeu? Em declarações públicas, o Philip Klein disse que a sua equipe descartou hipóteses de ataque animal ou sequestro. Segundo ele, temos dito a mesma coisa desde o início. As evidências nos levarão à verdade. E queremos assegurar ao público que estamos chegando lá. Em 1º de março de 2016, o Philip declarou publicamente que a Jessica tinha falado para ele que sabia onde o corpo do Dior estava. Mas o gabinete do xerife do condado de Lemme não considera essa alegação confiável, já que não há nenhuma prova concreta de que a Jessica tenha realmente feito tal declaração. A Jessica nega ter dito isso, e a suposta afirmação não aparece na transcrição nem no áudio do interrogatório de 10 horas conduzido pelo Philip com ela. Isso levanta dúvidas sobre quando ou se essas palavras foram realmente ditas. Em 15 de julho de 2016, o Philip Klein declarou que a suposta jaqueta desaparecida do Dior foi encontrada na casa onde a Jessica e o Vernal viviam. Depois de serem oficialmente apontados como suspeito no desaparecimento do filho, a Jessica e o Vernal romperam o relacionamento deles. O Vernal conseguiu um emprego como caminhoneiro fora do estado, enquanto a Jessica conheceu outra pessoa e se casou ainda naquele mesmo ano. O casamento foi tão repentino que a própria mãe da Jessica ficou chocada a ponto de não comparecer à cerimônia. No meio dessa turbulência, o casal acabou sendo despejado do apartamento onde moravam por falta de pagamento. O casal novo? Não, o casal antigo, né? Enquanto eles estavam passando pelo término, e o Vernal arrumando esse emprego, e a Jessica conhecendo esse cara e resolvendo o que eles iam fazer da vida deles, eles foram despejados do apartamento onde eles moraram com o Dior, entendeu? Após o despejo, os investigadores da equipe do Philip Klein conversaram com o proprietário do imóvel e receberam permissão para inspecionar o local. Segundo Philip, foi nessa investigação que eles encontraram uma jaqueta camuflada, que coincidia com a descrição da peça que os pais disseram que o Dior usava no dia que ele desapareceu. Também teriam sido encontrados diversos carrinhos de brinquedo, que os pais alegaram estarem com o menino naquele momento. Além dos brinquedos e da jaqueta, um amigo da família teria usado um cartão de crédito para adquirir itens aparentemente desconhecidos pelos investigadores durante os depoimentos. Apesar dessas alegações, o Philip Klein nunca apresentou a jaqueta publicamente, afirmando que ela teria sido entregue à polícia. No entanto, as autoridades nunca confirmaram nem negaram essa informação. A jaqueta corresponderia à descrição dada por Jessica e Vernal, mas como a descrição era bastante vaga, não é possível saber com certeza se se trata da mesma peça. Não está descartada, por exemplo, a possibilidade do Dior ter duas jaquetas semelhantes. Ainda assim, o achado levanta questionamentos. Segundo os pais, a jaqueta encontrada era uma versão um pouco maior da jaqueta que o Dior usava naquele dia, que tinha sido comprada para quando ele crescesse mais. Mas uma dúvida permanece. Se os pais sabiam que tinham em casa uma peça idêntica à que o filho usava no dia do desaparecimento, por que não entregaram essa jaqueta à polícia desde o início? Ela poderia ter sido essencial para as buscas, né? Uma referência concreta para os cães farejadores e para o público que estava ajudando nas buscas e resgate e tal, a identificar a peça correta. Em 2017, o Philip Klein divulgou uma declaração contundente. Todas as evidências levam à morte do Dior Kunz Jr. Não acreditamos que tenha ocorrido sequestro ou ataque animal e todas as evidências apoiam essa descoberta. A resposta da Jessica e do Vernal veio logo em seguida. Após o investigador anunciar publicamente a sua conclusão, o casal decidiu demiti-lo e, eventualmente, levou o caso à justiça. Eles contrataram um advogado e processaram o Philip Klein por calúnia, na esperança de obter algum tipo de compensação financeira.
mas eles perderam a disputa judicial 3 vezes. Em todas as ocasiões, o juiz deu razão ao Philip, concluindo que não houve calúnia nem conduta imprópria por parte dele. Essas ações judiciais foram motivadas pelas declarações que ele deu à imprensa, declarações que, segundo os pais do Dior, foram difamatórias e atrapalharam o andamento da investigação. O Philip Klein, por sua vez, se defendeu das acusações, dizendo que o caso foi um exemplo repugnante de desvio de um incidente que, em sua avaliação, foi provavelmente um acidente seguido de acobertamento. Ele afirmou ainda que os investigadores têm uma boa ideia de como o Dior morreu, mas ainda não conseguiram entender por quê. Segundo o Philip, tudo aponta para a mãe, a Jessica, como sendo a origem do acobertamento. Gente, eu vou interromper esse episódio rapidinho, só para lembrar vocês que o Detetive do Sofá conta com a colaboração dos nossos apoiadores maravilhosos para continuar existindo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer continuar ganhando episódios novos toda semana, vai lá e se torna um patrocinador desse podcast. É só entrar no Orelo ou no Apoia-se e escolher lá a sua categoriazinha de apoio. Então, é isso aí, né, Alexandre? Muito bom, muito melhor do que o que eu faço, inclusive, normalmente, como sempre. É isso aí, gente, então vamos voltar pro episódio, mas assim que ele acabar, eu quero ver todo mundo indo lá no Apoia-se, no Orelo e apoiando a gente, tá bom? Tá bom, eu não tenho coragem de ficar mandando assim as pessoas. Tô mandando sim. Estamos precisando de apoiadores. As autoridades acreditam que o Dior estava vivo durante pelo menos parte da viagem de acampamento. A polícia considera o depoimento do Isaac Raymond confiável e descarta a hipótese de que o menino tenha desaparecido antes da viagem. Ainda assim, afirmam que todas as possibilidades continuam sob análise. O investigador principal do caso, lá desde o início, quando o Dior desapareceu, que se chama Steve Banner, conduz buscas anuais pelo Dior. Em uma entrevista de 2016, ele explicou que já realizou diversas operações em áreas remotas do Idaho, frequentemente sem sucesso, apenas para, anos depois, encontrar restos mortais na mesma área previamente vasculhada. Segundo ele, é extremamente fácil se perder na vastidão da natureza selvagem do estado. Peraí, mas ele encontra restos mortais do quê? Tipo, alguém está desaparecido. Ele passa anos indo naquele lugar, fazendo buscas ali, procurando aquela pessoa e não encontra nada. Até que um ano, de repente, ele encontra os restos mortais daquela pessoa no lugar que ele já vasculhou várias vezes. Entendi. Entendeu? Em determinado momento, tanto a Jessica quanto o Vernal revelaram que o gabinete do xerife lhes ofereceu acordos de confissão de culpa, nos quais um incriminaria o outro em troca de revelar o paradeiro do corpo do Dior. Nenhum dos dois aceitou o acordo. Em maio de 2017, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas divulgou uma imagem com progressão de idade, mostrando como o Dior poderia ter se parecido aos 4 aninhos. O centro pretende continuar produzindo novas imagens a cada 5 anos, enquanto o menino permanecer desaparecido. 2 anos depois, em junho de 2019, um osso foi encontrado no acampamento Timber Creek, o mesmo local onde o Dior desapareceu. O Steve Banner, que tinha se tornado xerife nessa época, enviou o material ao laboratório do FBI em Quantico para análise. Inicialmente, os testes não descartaram a possibilidade de ser um osso humano, mas em março de 2020 veio a confirmação de que o osso não apresentava nenhum DNA humano e muito provavelmente era de um animal. Mais uma pista que não levou a lugar nenhum. Em abril de 2019, um novo investigador particular se envolveu no caso, o David Mashburn, cofundador da Fundação Search for Me. Desde então, ele passou a integrar ativamente a investigação do desaparecimento do Dior
e continua ativamente buscando novas evidências. Em 2019, 2 cães farejadores de cadáveres da equipe do David alertaram para uma árvore caída, marcada por garras de animais, próxima a um riacho no acampamento. As autoridades revistaram a área, mas nada conclusivo foi encontrado. Em 2024, o David e seus colegas retornaram a essa região e subiram uma trilha desafiadora numa montanha próxima. Lá, o David afirma ter encontrado um novo indício crucial. Encontramos uma jaqueta, um pullover de lã bicolor, que parecia estar coberto de sangue e tinha marcas de arranhões e mordidas de animal, como se a criatura estivesse tentando pegar algo de dentro do pullover. Se você conhece esse tipo de pullover de lã da marca North Face, sabe que eles não têm bolsos. Então, o animal não estava querendo pegar algo de um bolso. Era algo envolto na jaqueta que ele queria, disse o David numa entrevista à KTVB. Segundo ele, a jaqueta foi fabricada entre 2014 e o início de 2015, o mesmo período em que o Dior desapareceu. O atual xerife John Bennett confirmou que a jaqueta foi enviada ao laboratório da Polícia Estadual de Idaho no final de 2024 para testes de DNA, mas os resultados foram inconclusivos. Apenas um perfil parcial de DNA pôde ser obtido e a quantidade era tão limitada que não foi possível tirar qualquer conclusão definitiva. Diferente dos investigadores anteriores, o David Mashburn tem uma teoria distinta. Ele acredita que os pais do Dior, a Jessica e o Vernal, não tiveram envolvimento direto no desaparecimento do menino. Em vez disso, ele aponta para as 2 outras pessoas que estavam presentes no acampamento, o Bob Walton e o Isaac Raymond. Segundo David, apenas essas 2 pessoas sabem o que realmente aconteceu naquele dia. Ele acredita que o Isaac teria sido responsável por machucar o Dior e que o Bob teria conhecimento do ocorrido. O Isaac, por sua vez, sempre negou qualquer envolvimento no desaparecimento, e o Bob já não está mais aqui para se defender ou esclarecer as coisas. Apesar das divergências entre as teorias dos diversos investigadores particulares contratados ao longo dos anos, o David continua firme na sua busca por respostas, explorando novas pistas e se mantendo próximo da família, na esperança de resolver esse mistério que já dura uma década. Tanto o xerife atual quanto os antigos xerifes do condado de Lemme seguem empenhados na investigação, analisando pistas e reavaliando teorias. Atualmente, a polícia trabalha com 3 possibilidades principais: que o Dior teria sido levado por um estranho, teria sido vítima de um crime cometido por alguém que estava com ele no acampamento, ou que ele teria sido levado pela natureza, seja porque ele se afastou por conta própria, ou seja por um possível ataque de animal. Dentre essas hipóteses, o sequestro por um estranho é considerado o menos provável pelas autoridades. E nós vamos explorar cada uma dessas teorias e algumas outras também agora. A teoria da morte acidental, para mim, é uma das que tem mais peso, por diversos motivos. O primeiro motivo é simples: as pessoas não desaparecem da face da Terra sem deixar rastro. É muito difícil acreditar que um sequestrador conseguiria agir de forma tão rápida e ainda escapar sem ser visto, considerando a localização remota da área. Além disso, a região foi vasculhada exaustivamente por equipes de busca e resgate e pela própria família. Cães farejadores de cadáveres alertaram para vários pontos dentro e ao redor do acampamento, mas infelizmente nada de conclusivo foi encontrado. Para mim, não é absurdo pensar que uma morte acidental tenha ocorrido e que o corpo do Dior tenha sido movido no intervalo de tempo em que os adultos alegaram ter ido à cidade de Leador. Aquela rápida ida até a cidade pode ter sido, na verdade, uma oportunidade para esconder o corpo. Segundo estimativas da própria família, foram cerca de 20 minutos de viagem até Leador, mais o tempo que eles passaram na cidade
e depois pelo menos 45 minutos no caminho de volta. Esse intervalo oferece tempo suficiente para realizar algo assim. Outra coisa que me chama a atenção é que os pais têm evitado a mídia, inclusive deixando de lado a possibilidade de oferecer uma recompensa em troca de informações sobre o paradeiro do filho, algo que famílias desesperadas geralmente fazem, e isso também levanta dúvidas. Algo pode ter acontecido com o Dior na primeira noite ou nas primeiras horas da manhã seguinte. Talvez ele tenha sido atropelado por acidente com a caminhonete. Talvez algo tenha acontecido enquanto todos dormiam, ainda dentro do veículo. E a partir disso, alguém tenha decidido acobertar o que ocorreu. Também é possível que o Dior realmente tenha se afastado do acampamento sozinho e que os adultos não saibam exatamente o que aconteceu, mas estejam escondendo o que faziam no momento em que deveriam estar supervisionando uma criança de 2 anos. Crianças nessa idade são muito rápidas. Se ninguém estivesse olhando, seria fácil para o Dior se distanciar e se perder nas montanhas sem que ninguém notasse. E nós estamos falando de uma região extremamente acidentada, com um clima imprevisível, especialmente nas montanhas centrais de Idaho. O Dior pode ter sido deixado sob responsabilidade do bisavô, como o grupo alegou, mas talvez por mais de 1 hora, e talvez o bisavô tenha perdido o Dior de vista logo nos primeiros 5 minutos. Isso significa que o menino pode ter ficado desaparecido por mais de 1 hora antes que qualquer um se desse conta. Com esse tempo de vantagem, ele poderia ter ido longe. E ainda levaram cerca de mais 1 hora para que os primeiros socorristas chegassem ao local. Ou seja, o Dior pode ter tido até 2 horas e meia de vantagem sobre qualquer tentativa de resgate. Tempo suficiente para uma tragédia silenciosa acontecer. Há muitas possibilidades a serem consideradas, mas para mim, a pergunta central e um dos motivos para eu questionar essa teoria do acidente seguido de acobertamento é a seguinte: se a morte do Dior foi realmente acidental, por que os pais mentiriam sobre isso? Se houve um acidente trágico, ainda que causado por descuido, havia pessoas no acampamento capazes de confirmar que foi um acidente. Claro que existe o medo de ser responsabilizado criminalmente e ninguém quer ser indiciado por negligência infantil. Mas qualquer acusação enfrentada por um acidente genuíno parece menor se comparada ao peso de esconder esse segredo pelo resto da vida. Talvez eu esteja errada, mas e se o que ocorreu não foi um acidente simples? A teoria da negligência me parece mais plausível. Um cenário que pode envolver ingestão de drogas, por exemplo, faria sentido, ou algum outro tipo de evento que exigisse um encobrimento imediato. Dizer que o Dior simplesmente desapareceu pode ter parecido a saída mais conveniente. Tem quem acredite que os pais levaram álcool e drogas recreativas para usarem no acampamento, e que o Dior pode ter ingerido alguma substância intencionalmente ou por acidente e morrido. Os pais perceberiam imediatamente que eles não podem relatar o ocorrido às autoridades, porque enfrentariam consequências legais severas. Então, eles decidem esconder o corpo, já que, se ele for encontrado, uma autópsia revelaria a causa da morte. Também tem quem ache que os pais estavam usando drogas quando o Dior sumiu e que não queriam que a irresponsabilidade deles fosse descoberta. A segunda teoria mais discutida nesse caso é de uma morte não acidental. Essa teoria me parece um pouco menos provável, mas ela não pode ser completamente descartada. Algumas pessoas especulam que o Dior jamais esteve no acampamento, e parte dessa dúvida vem do fato de que nenhuma testemunha independente parece ter visto o Dior, seja no posto de gasolina ou na loja de conveniência. Por outro lado, o Isaac Raymond tem sido firme ao afirmar que a criança estava presente na viagem. Até o momento, ele parece ser um membro mais coerente e consistente do grupo. O Bob, o bisavô já falecido, também sustentou que o Dior estava com a família, embora sua memória estivesse debilitada e ele falasse do neto com uma certa frieza.
Um detalhe que eu considero meio perturbador é a história contada pela Jessica sobre o Isaac com a pá enlameada, com os cabelinhos louros lá. Para mim, esse relato é altamente questionável. Dá a impressão de que o Isaac poderia ter sido incluído na viagem apenas para servir de bode expiatório, o que, nesse caso, implicaria que o desaparecimento do Dior teria sido planejado de antemão. Além disso, qualquer tentativa de cavar uma cova próxima ao acampamento certamente teria sido notada, ainda mais numa área tão vasculhada posteriormente. Escavar leva tempo, e o Isaac, que não é fisicamente imponente, digamos assim, não teria conseguido ir longe sem ser percebido. Os cães farejadores também teriam detectado qualquer solo recentemente perturbado. Outra possibilidade bastante discutida na internet, e que eu particularmente não gosto muito, mas eu tenho que falar todas as possibilidades aqui, é que, considerando as dificuldades cognitivas do Isaac, a Jessica e o Vernal poderiam tê-lo manipulado emocionalmente para fazê-lo acreditar que o Dior estava com eles. Talvez ele nunca tenha realmente visto a criança, mas tenha presenciado comportamentos que o levaram a essa conclusão, como ouvir os pais dizendo coisas do tipo: você pode tirar o Dior da caminhonete, Vernal? Ou vê-los segurando algo como se fosse a criança. É possível que entre as suas limitações e a influência dos outros, o Isaac tenha sido levado a acreditar que o Dior estava mesmo lá, quando na verdade ele não estava. Essa hipótese também explicaria algumas das contradições. O Isaac pode realmente estar dizendo a verdade quando afirma ter visto o Dior, mas o que ele viu na realidade pode ter sido outra coisa, ou até mesmo o corpo do menino, sem saber. Falsas memórias podem ser implantadas com relativa facilidade. E em alguém mais vulnerável como o Isaac, isso se torna ainda mais provável. Se o Isaac acredita genuinamente no que ele diz, então ele tecnicamente não estaria mentindo, mesmo que os fatos contradigam as suas lembranças. Mas é o que eu falei, eu não gosto dessa teoria, sabe? Que, nossa, o Isaac foi tão manipulado que ele acredita que a criança estava lá, sendo que ela não estava. Isso é coisa meio de filme, né? É. Tipo, o plot twist no final, não tinha criança nenhuma. É. E também acho bem difícil que tudo, sei lá, que os pais fizeram, ou até uma possível morte do Dior, tenha acontecido desse jeito, que os pais tenham planejado tudo de antemão e ainda levado o Isaac só pra ser um bode expiatório, porque, ele é o cara diferente, o cara é estranho aqui, e então as pessoas vão suspeitar mais dele do que da gente, entende? Eu acho bem improvável essa teoria. Eu andei pesquisando para saber qual é a teoria predominante em Liador. Sempre é interessante ouvir o que os locais têm a dizer e os rumores que eles escutam na região. E uma teoria que circula há anos entre os moradores de Liador é tão perturbadora quanto improvável. A de que a Jessica se ressentia do filho e decidiu vendê-lo. Segundo esse rumor, o Bob, o avô assustador da Jessica, teria intermediado o contato com um comprador. E o Isaac, o amigo esquisito do avô, teria sido incluído na viagem propositalmente para servir de distração, alguém que pudesse desviar a atenção e se tornar um alvo natural de suspeitas. Ainda de acordo com essa teoria, o Vernal, pai do Dior, não teria participado do plano desde o início. Ele teria descoberto tudo depois e, por alguma razão, talvez medo, pressão ou manipulação, decidiu acobertar o que a Jessica e o avô dela haviam feito. Supostamente, ele era o único dos dois, do casal, que realmente queria o Dior. O casal enfrentava dificuldades financeiras sérias, e a Jessica parecia ter pouco ou nenhum interesse em ser mãe novamente. Lembrando que ela tinha 2 filhos mais velhos que moravam com o ex-marido dela, para quem ela deu a guarda total. Segundo essa linha de pensamento, o Dior teria sido vendido durante a viagem, e a ida à cidade para comprar mantimentos e absorventes seria, na verdade, o momento da entrega da criança. A presença do avô e do Isaac serviria a 2 propósitos:
confirmar que a criança estava no acampamento e criar testemunhas alternativas que os investigadores poderiam interrogar mais tarde. Em outras palavras, ajudar a montar um álibi. Há também um momento estranho no documentário da People Magazine, no qual a Jessica afirma que, em seu íntimo, ela acredita que o Dior está vivo e está sendo cuidado. Seria isso a esperança genuína de uma mãe que perdeu um filho ou o indício de que ela sabe de fato o paradeiro da criança? Essa é a teoria que mais me intriga. Eu acho ela muito maluca e também acho muito doido que ela seja a teoria em que as pessoas locais mais acreditam, sabe? Se o Dior foi vendido, isso explicaria por que o seu corpo nunca foi encontrado. Explicaria por que os cães farejadores não conseguiram rastreá-lo além dos limites do acampamento. E explicaria também o comportamento da mãe, que demonstrava pouco entusiasmo com a maternidade. Eu não acho que explica por que eles chamaram a polícia, sabe? Sim. Porque eu acho que você vai vender o seu filho, você faz com... Mas eu acho que, por exemplo, a mãe da Jessica ficou muito arrasada, porque o Dior sumiu, sabe? Ela seria uma pessoa que eu acho que não aceitaria bem isso, que ia dar falta da criança, entendeu? A Jessica não podia simplesmente voltar para casa e falar, então, eu perdi o meu filho, ele se perdeu na floresta e a gente deixou largar ele pra lá. Como ela ia explicar isso pra mãe? E até para outras pessoas, entendeu? Recentemente eu encontrei o relato de uma mulher que eu sei que muito provavelmente é falso, mas não deixa de ser interessante. Essa mulher teria visto um anúncio no Craigslist, nos classificados americanos, que parecia de um avô anunciando o neto para venda. Mas ele não era escrito às claras com essas palavras, sabe? Então, deixa eu ler para vocês o relato da mulher traduzido. Sei que tudo isso pode soar como uma teoria da conspiração, mas quero compartilhar algo que me marcou. Moro em Spokane, Washington, a cerca de 30 minutos de Idaho. Um pouco antes do desaparecimento do Dior, vi um anúncio extremamente estranho no Craigslist. Não me lembro em qual seção estava navegando. Eu costumava explorar o site aleatoriamente, olhando de tudo um pouco. Mas aquele anúncio me chamou a atenção. Havia uma foto de um menino que se parecia muito com o Dior. O texto era confuso, mas parecia ter sido escrito por um homem mais velho, talvez um avô, dizendo algo sobre um neto, como se estivesse tentando se livrar dele ou vendê-lo. Na época, o anúncio me incomodou, mas só mais tarde, quando o desaparecimento do Dior ganhou as manchetes, conectei as coisas. Tentei reencontrar o anúncio, mas não consegui. Também não fiz captura de tela, infelizmente. Pode ter sido coincidência, ou talvez apenas a minha memória me traindo, mas por algum motivo aquela imagem e aquelas palavras não saem da minha cabeça. E se, por mais louco que pareça, eu realmente vi alguma coisa? É um relato esquisito. E no Craigslist tem de tudo, né? Mas, com certeza, eu acho que é uma fanfic, sabe? A terceira teoria que a polícia considera entre as mais prováveis é a teoria do ataque animal, que o Dior foi vítima de um predador. Essa possibilidade não pode ser descartada considerando as condições do ambiente. Timber Creek, onde a família estava acampando, é cercado por cerca de 4 milhões de acres de floresta nacional. E na região há ursos, lobos e pumas, todos com histórico de ataques a seres humanos. O Dior pesava entre 12 e 13 quilos na época do seu desaparecimento. Isso o colocaria dentro da faixa de presas possíveis para grandes aves de rapina, que podem carregar animais de até 13 quilos. E entre os predadores terrestres, o mais citado nas discussões sobre o caso é o puma, ou leão da montanha. Esses felinos são notoriamente silenciosos e furtivos, e já houve registros de ataques em que as vítimas foram arrastadas sem deixar muitos sinais. Um funcionário do Departamento de Pesca e Vida Selvagem relatou ter encontrado sinais de atividade de pumas ao norte do acampamento poucos dias antes da chegada da família Kans. Isso deu combustível a essa teoria. Dadas as características do local, o riacho próximo,
margens densas de arbustos e muitas trilhas selvagens, não seria impossível imaginar que um puma tenha se aproximado de forma sorrateira. Se o Dior se afastou apenas alguns metros do grupo, ele poderia ter sido atacado em segundos, e sem emitir sons suficientes para que os adultos notassem. Segundo especialistas, pumas frequentemente arrastam suas presas para locais remotos, como penhascos ou copas de árvores, e muitas vezes enterram os restos para retornarem depois. O corpo do Dior, portanto, poderia estar escondido numa área remota da floresta ou mesmo ter sido consumido, deixando poucos ou nenhum vestígio. Ainda assim, há quem questione essa hipótese. Críticos dessa teoria apontam que, se um animal selvagem tivesse atacado o menino, haveria algum sinal. Sangue, roupas rasgadas, pegadas, marcas de arrasto, por exemplo. A Jessica mencionou que as botas do Dior estavam um pouco largas, eram 2 tamanhos maiores do que ele calçava. Seria improvável, então, que ambas as botinhas dele tivessem desaparecido sem deixar traços. Se ele fosse arrastado, as botas provavelmente cairiam do pé dele. Além disso, 4 adultos estavam no acampamento e, em tese, alguém teria ouvido um grito ou notado algo estranho. Durante muito tempo, essa era a teoria que me parecia mais plausível. Tudo fazia sentido. O local, a vulnerabilidade do menino, a atividade registrada de pumas, e também porque me parecia improvável que 4 adultos conseguissem esconder um crime ou acobertar um acidente grave por tanto tempo e com tamanha consistência. Mas a verdade é que numa área tão vasta e selvagem como Timber Creek, um corpo pequeno pode desaparecer para sempre, seja pelas mãos da natureza ou por obra humana. Tem algo, nesse caso, que me fez lembrar imediatamente da história da mulher australiana cujo bebê foi levado por dingos, os cães selvagens, sabe? Parecem uns lobos e tal. É a Lindsay Chamberlain. Ela afirmou que um dingo tinha levado a sua filha, mas ninguém acreditou. Ela foi julgada praticamente sem nem terem provas concretas, apenas com base em suposições e na forma como ela se comportou após o ocorrido. A Lindsay foi condenada e teve que recorrer a vários tribunais, até que, muitos anos depois, surgiram evidências que confirmaram a sua versão. As roupas da criança foram encontradas com marcas de mordidas enterradas próxima à toca dos dingos. Foi uma história trágica e injusta, tudo porque a Lindsay era a única testemunha e porque ela não reagiu como esperavam que uma mãe reagisse. E só então, depois de tanta dor e tanta exposição, que veio a absolvição da Lindsay. Eu acho sim as reações e comportamentos dos pais do Dior após o desaparecimento dele um tanto suspeitos, mas eu tento não dar muita importância a isso porque cada um reage de uma maneira, né? Vide o caso da Lindsay. A gente não quer que isso se repita. Eu também acho as reações e as respostas do avô meio suspeitas, mas, novamente, eu tento não dar muita importância, até por causa da idade dele e do Alzheimer. Segundo o investigador Steve Penner, o caso ainda estava em aberto no final de 2023, e ao longo dos últimos 10 anos, o Steve estima ter visitado a região cerca de 100 vezes, e ele afirma com convicção que quando alguém está desaparecido, você o procura. Embora ele não exerça mais a função de xerife, o Steve continua atuando na equipe de busca e resgate do condado de Lemme. Ele mantém uma relação próxima com o atual xerife, o John Bennett, e nenhum dos dois tem planos de desistir de procurar pelo Dior. Os 4 adultos que estavam no acampamento procuraram se manter afastados dos holofotes ao longo dos anos. O Isaac, porque a polícia teria pedido a ele para fazer isso, o vovô, porque ele morreu, e os pais, porque eles simplesmente não aguentam mais falar sobre esse assunto e serem acusados de terem feito algo com o filho. Esse episódio foi feito graças à nossa querida apoiadora, Daniele Ribeiro Gomes. Uhul! Muito obrigada pelo seu apoio, Daniele. Você é muito importante para esse podcast e é graças a apoiadores maravilhosos como você
que eu posso continuar fazendo meu trabalho, posso continuar contando essas histórias reais e assustadoras para vocês. É graças a vocês que esse podcast continua existindo. Certo, Alexandre? Certo. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, faça igual a Daniele. É só você acessar o Apoia-se ou o Orelo e apoiar a gente. Apoiar o Detetive do Sofá. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Muito, muito feliz, de verdade. Ficaremos. Tá bom? Até hoje, os investigadores não sabem o que aconteceu com o Dior Kans Jr. Ele foi atacado por um animal? Foi sequestrado por um estranho? Se afogou no rio? Ou os seus pais tiveram algo a ver com isso? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou então comenta lá no Spotify e me diz o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida. Você desconfia dos pais do Dior? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.